Oi, pessoal. Muito bem-vindos ao Maratonando a Vida, o podcast onde a gente corre junto com quem vive intensamente cada fase da sua jornada pessoal. Eu sou a Rita Januzzi e hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma história muito bacana de superação, coragem e conquistas. O Jean Nunes. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Rita. Queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui do meu primeiro podcast, né? Eu nunca via assim formalmente, né? A gente já faz lives, alguma coisa assim, mas é a primeira vez, então, e é com uma pessoa especial, né, que eu gosto, eu admiro. Então, eu vi um pouquinho aqui, a gente conversou antes, né, sobre a sua história, e eu fiquei encantada com a sua jornada, e eu vi que você começou trabalhando aos 12 anos como garçom, e eu queria te perguntar como é que foi essa experiência, que memórias que você tem desse tempo, o que que te, o que te moldou ali, né? Então comecei com 12 anos, meu primeiro trabalho foi ali como garçom, mas em razão de quê? Das dificuldades, né, que todo mundo passou, você também passou, eu passei. E aí é como se fosse a introdução no mercado de trabalho. E aí, nesse caso, eram pessoas conhecidas, né? Ah, vamos lá trabalhar lá. Aí eu ia lá, aí é engraçado, né? Porque trabalhava a noite inteira, sexta, sábado, domingo, principalmente no final de semana, né? Tirava ali o lazer. E pelo quê? Por R$ 10 e um x-salada, né? E aí, caramba. E foi. Então ali é como se fosse a introdução ao mercado de trabalho, né? Tava começando e ali a gente entende o valor disso, né? Ensinado pelos nossos pais, pela comunidade, né? Porque às vezes a família, por mais que ela instrua, né? O mundo lá fora ele é totalmente diferente. E aí você tem que saber lidar com essas pessoas também. E adiantando aqui, né, sobre a questão da sua experiência profissional também, você passou por uma fábrica de biscoito, deu aula de luta, fala mais um pouco aí depois da questão, porque a parte dos 12 anos foi só o começo, né, mas teve uma caminhada aí em outros comércios, né, em outras experiências empresariais aí, e tudo isso antes dos 18 anos, né? Exatamente. Então, sempre estudei, né? Estava estudando e aí começou aquela pressão em casa para começar a trabalhar. Eu ia te perguntar isso, de onde é que veio essa força, esse foco aí, né? Porque não é comum uma criança, um adolescente passar por tanta emprego antes dos 18 anos, assim. Até então, vamos supor, é como se eu não fosse forçado a trabalhar, né? Mas depois começa como se fosse uma pressão implícita ali da família, a gente está crescendo e a gente começa a se deparar, digamos, com a vida adulta. E aí, nesse caso, o meu primeiro trabalho, até então eu só estudava, né, de manhã e tinha o dia inteiro livre. Aí, de repente, de um dia para o outro, eu estava trabalhando de manhã, de tarde e à noite indo para a escola e só voltava para casa para dormir. E ali que foi um baque, assim, como se fosse, cara, a vida de adulto é isso, né? Daqui para frente vai ser isso até, digamos, eu me aposentar. Aí eu lembro quando tocava o despertador às 6 horas da manhã, assim, com aquela música, e aí, tipo assim, dava aquele desespero, né? Porque ficava só o final de semana, então trabalhava de segunda a sexta para só descansar sábado e domingo. E aí eu pensei, pô, realmente é isso a vida? É isso que eu vou levar 30, 40, 50 anos fazendo? Só que nesse meio tempo, né, as coisas foram acontecendo, acabou que eu consegui trabalhar só meio turno nessa empresa, e aí depois eu estudava pela manhã, ia para a empresa pela tarde, aí à noite eu tinha livre. Né? E o engraçado dessa empresa que eu trabalhei, essa primeira empresa com carteira assinada, inclusive, ali como menor aprendiz, foi que no primeiro mês o patrão falou assim, tipo assim, é uma coisa mais, digamos, não deveria ser feito, né? Mas uma pressão ali, ah, você não trabalha direito, você não vai durar muito tempo aqui, coisa e tal. Aí tá, ficou por isso. Aí passou aquele mês, aí eu fui uma das pessoas que se destacou numa área específica da empresa, né? E aí depois não tinha mais como sair. Até depois ir para o nosso próximo trabalho, né? E a academia, você chegou a abrir mesmo uma academia?
Isso, aí então, como é que foi? Aí eu estava trabalhando ali, eu sempre pratiquei arte marcial, e eu, especificamente o taekwondo, e eu vejo que isso foi o principal fator de mudança na minha vida, né? Então comecei taekwondo dos 7 anos e treinei até praticamente ali os 18. E os valores da arte marcial, né? Para uma criança saber lidar com frustrações, com perdas, com a vitória, né? Perceber que é o esforço que vai trazer resultado. Então, quando ela treina, se dedica, tem esforço, automaticamente quem mais treinou vai conseguir ser campeão naquela modalidade, né? Então, são esses valores que a arte marcial, que eu consegui trazer da arte marcial para minha vida. E aí, nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a não ter tempo. E aí, o meu professor, ele me convidou, né, para dar aula num projeto social, numa outra cidade, seria uma vez por semana. E seria um valor, tipo assim, bom, né? Aí eu consegui acertar lá com o meu patrão, então uma vez na semana eu ia para dar aula. E ele é como se iniciasse uma transição, né? Acabou que às vezes eu trabalhava, digamos, de segunda a sexta-feira e eu ganhava a mesma coisa do que trabalhar um dia nesse projeto. E aí chegou o momento de, vamos supor, eu largar o trabalho e me dedicar exclusivamente, tanto ao projeto quanto à academia, né? Daí, nesse caso, seria importante eu estar abrindo a academia para complementar essas horas que estavam faltando e gerar ali uma renda, gerar por meio do trabalho, né? Engraçado, né? Como é que o empreendedorismo está sempre ligado com a atividade física, né? Como você não vê, é muito difícil você ver um empreendedor de sucesso que não cuida da sua saúde, ou um profissional que está crescendo profissionalmente no sentido financeiro, evoluindo, e que esteja com uma saúde ruim, né? Como que você, a atividade física estava sempre na sua vida, né? Não é uma coisa de hoje. Sim. E antes de falar de atividade física, Jean, quando é que essa questão da brigada militar, esse sonho entrou na sua vida aí? Porque foi uma mudança, né? Uma virada, né? Na sua vida pessoal, profissional, né? É que nem você falou, né? O esporte, ele tem valores que, digamos, eu posso aplicar dentro do empreendedorismo. Então, quando eu tinha academia, eu já era empreendedor, mas não sabia, né? Não sabia que eu tinha que me capacitar, que eu tinha que cuidar das finanças do negócio. Acabava que eu confundia, né? Eu tinha o quê? 17 anos. Confundia o patrimônio da empresa com o meu patrimônio, coisas que eu fui aprender depois, né? E aí buscando ter uma segurança financeira, uma certa estabilidade, né? E por vir da arte marcial, onde a filosofia é se proteger e proteger outras pessoas, eu vi que a polícia era algo que, tipo assim, estava conectado com a arte marcial. E aí, quando teve oportunidade, aí eu fui lá, prestei o concurso, né? Não sabia do que se tratava concurso, achava que era figurinha marcada, porque como eu sou da cidade do interior, lá 20 mil habitantes, ninguém falava sobre concurso público. E aí, quando abriu, me inscrevi achando que, isso aqui já está tudo garantido, as vagas. Aí saiu o primeiro resultado, eu fiz ali as questões, eu tinha ficado por uma questão, aí eu me senti a pessoa, tipo assim, a pior pessoa do mundo, caramba, por uma questão que eu fiquei. Aí depois que eu fui ver nos fóruns ali da internet que cabia recursos nas questões, né? Aí foram anuladas mais três, aí eu consegui entrar, e aí prestei o curso, me formei, trabalhei ali por 6 anos e meio, e me identifiquei, né, com essa profissão. É por exemplo, né, as pessoas às vezes elas terminam o ensino médio e tem algo muito forte dizendo para elas o que seguir, né? Eu vejo pela minha esposa, né, que ela, vamos supor, na parte, ela sempre tinha muito forte, não, eu quero fazer fisioterapia. E aí foi a área que ela seguiu. Já eu me formei ali, eu via meus colegas indo para a faculdade, mas só que eu não tinha assim, não, eu quero fazer direito, eu quero, sei lá, fazer educação física, não tinha algo nesse sentido. Até porque não tinha condições também para fazer. E aí, por meio do esporte, né, por meio da academia, eu fui me desenvolvendo. E quando eu cheguei na polícia, aí de fato eu descobri, cara, é realmente isso que eu quero. Então me identifiquei muito com a profissão e ninguém nunca tinha me apresentado, né? Eu tinha pais de amigos que eram policiais, mas ninguém
havia Sim. falado de como era, né? Então, E dessa foi fase todo aí um para aprendizado. piloto de helicóptero você já imaginava? Você tinha esse sonho ou foi durante a carreira dentro da polícia que surgiu o sonho? Essa parte de piloto, eu digo que eu acho que todo mundo um dia sonhou em voar, né? É, E quando eu estava na brigada, também era lá no interior, a gente não tinha muita expectativa assim com relação ao trabalho, né? Porque é o mesmo trabalho, diferente de uma cidade grande onde eu vou ter tropas mais especializadas, vários ramos de atuação dentro da polícia. E é quando vamos supor, eu estava lá como soldado e eu queria algo a mais, né? Eu não queria simplesmente ficar ali como soldado ou sair sargento nos próximos 7 anos, que eu poderia ser habilitado a fazer uma prova. Aí eu comecei pô, essa parte de concurso dá certo, né? E aí deixa eu ver qual aqui se enquadraria mais. Aí foi que eu optei pela Polícia Federal. Aí, pô, Polícia Federal, bacana. E comecei a me dedicar, a estudar, até o ponto de fiz a minha primeira prova na Polícia Federal em 2014, fiquei por uma ou duas questões. E depois, em 2018, achei que era a minha vez de novo e fiquei de novo. Só que nesse meio tempo a gente vai sendo aprovado em outros concursos. Então passei para agente federal penitenciário e passei também para oficial do Distrito Federal, oficial da Polícia Militar. Então, porque eram áreas que eu gostava. Aí eu vim para cá, me identifiquei com a profissão, gostei da região aqui, né, do Distrito Federal, de Brasília. Eu vi as oportunidades que tinham, digamos, em estar numa cidade grande, né? E aí os caminhos foram se abrindo. Então passei ali pelo curso de formação e depois de formado, né, qual área eu vou me especializar? Chegou que teve o concurso interno para piloto, né? Então tem todos alguns requisitos ali a serem cumpridos, como prova teórica, exame médico, capacitação física. E aí foi que eu consegui ser aprovado e aí depois eu iniciei o curso. Hoje, atualmente, eu estou lotado no BAVOP, que é o Batalhão de Aviação, e aí seguimos nessa jornada, né? e é um sonho, né? Toda pessoa, toda criança. Eu, particularmente, tenho medo de altura, então não sei se esse sonho seria realizável para mim. Mas, Jean, falando em sonhos, a gente vai entrar agora nas transformações que foram na sua vida em 2023 e 2024, né? Que foram anos aí que você realmente está vivendo sonhos reais, né? Sonhos que talvez toda pessoa, todo brasileiro sonha, né? Que é realmente um projeto de vida que você está começando. Bom, falando em sonho, você falou do helicóptero, que é um sonho de todos nós, né? Mas meu, particularmente, não, porque eu tenho medo de altura, mas eu queria muito viver essa experiência. A gente tem vários conhecidos que fazem esse tipo de trabalho, né? O Bavop é especialização nessa área, né? Mas falando em sonhos, Jean, 2023 e 2024 foram uma virada de chave na sua vida. E eu queria muito que você falasse aqui nessa questão do seu propósito, né? Como é que você chegou a comentar comigo nos bastidores do reconhecimento da sua identidade, né? Então, como é que foi esse processo? Como assim identidade, né? Hoje se fala muito de propósito, de identidade, mas para você, como é que você vivenciou isso daí? Vê só, né? Hoje, digamos, identidade seria como se fosse a base, né? A gente vê quantas pessoas às vezes estão perdidas pelo fato de quê? De não ter a sua identidade definida. E aí, quando eu descobri, eu tenho que voltar um pouquinho para quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, que quando eu estava treinando na academia lá de lutas, eu nunca fui uma pessoa, digamos, religiosa ou espiritual, né? Mas quando eu estava treinando nessa academia, eu me deparei com um mestre, treinador de arte marcial, que ele falava sobre a palavra, né? Falava sobre Jesus, sobre Deus, e aquilo me era agradável, né? E era bom. Então, pô, eu sempre queria estar naquele ambiente com aquelas pessoas, ouvindo aquele assunto. E aí passou o tempo, né? Eu entrei para a Polícia Militar. Acaba que a gente lida com diversos cenários, né? Os piores cenários da sociedade, e isso acaba esfriando o nosso coração.
e acabou, digamos, me afastando um pouquinho de Deus. E depois, né, em 2023, aí buscando, né, entender mais sobre isso, a gente passa por um momento de dificuldade, né? Então até acho que é um dos convidados que vai estar aqui é o Coronel Zairo, foi um dos fatores que, digamos, me resgatou, me trouxe de volta aí à luz, digamos assim, porque eu tava passando, eu tinha acabado de me lesionar, né, no Muay Thai, então eu fiquei, digamos, fiquei baixado, né? Fiquei afastado do trabalho, né? Não podia trabalhar no operacional. E aí isso mexia muito comigo, né? Então é como se eu tivesse, tipo assim, definhando naquele momento. E aí um certo dia ele convidou um pessoal lá e a gente fez um exercício para verificar várias áreas da nossa vida. E aí eu pude observar que o espiritual, digamos, era o que estava com a menor nota. E eu, caramba, acho que é isso aqui que está dando problema na minha vida, né? E a partir dali eu comecei, dos assuntos que foram tratados, comecei a buscar, entender mais, e aí eu fui entendendo, digamos, essa identidade, né? Alguns, alguns bloqueios que a gente tem, né? Às vezes da nossa infância, das experiências que a gente teve em vida, né? E nesse sentido descobri, né? Tá lá em Gênesis, né? A imagem e semelhança do Criador, que eu devo governar sobre todas as coisas. Então, cara, se eu tenho esse poder, se Deus me permitiu fazer tudo isso, né, a partir do momento ali, eu, caraca, é isso mesmo. Né? Então, às vezes, tinha muito ali a necessidade de ser aprovado por outras pessoas, pelo que eu estava fazendo, né? Às vezes de não se expor publicamente na internet ou com determinados assuntos, né? E acabou que, não, deixa eu começar a me posicionar. E aí eu comecei a me encontrar novamente. Aí é como se eu tivesse passado esse período de 2023 encontrando essa identidade. Porque, digamos que eu não tive a educação com relação a isso, né? De como ver as coisas desse jeito. E nesse ano de 2023, então depois que eu realmente descobri essa identidade, acabei casando com a minha esposa, né? A gente já estava na época 12 anos juntos, 13 anos. Então quando a gente vai olhar para o lado racional, para que casar? Não faz sentido. Aí começa a fazer conta, não sei o quê. Mas depois que você casa, né, com um propósito, com identidade, aí você vê como as bênçãos, tipo assim, se transformam na sua vida. Então, em 2013, tipo assim, foi um ano grandioso, né? Então, casei, a gente viajou, troquei de carro. Então, foram várias coisas acontecendo. E aí ficou muito nítido para mim que esse ano foi essa descoberta da identidade. Aí depois teve 2024, né? Com beleza, agora eu já sei quem eu sou e qual que é a minha missão, né? Qual que é o meu propósito. Então, todas as nossas dificuldades, né, que a gente passou na infância, tem atrelado ali, ah, é um íntimo, né, com o nosso propósito. Então, em razão de ter passado ali algumas dificuldades financeiras, né, acabou que eu vi que o meu propósito era alinhado com isso. E eu comecei a estudar mais sobre investimentos. Eu já comecei ali em 2018, né, eu descobri digamos, a fórmula mágica dos juros compostos, comecei a me aprofundar, era o que eu gostava. Comecei a ajudar meus familiares também com relação a isso. E eu vi que o meu propósito era o quê? Era ajudar as pessoas a terem prosperidade não só financeira, né, mas também em outras áreas da vida, profissional, intelectual, até na parte da saúde, né? Então a gente usa, digamos, todas essas áreas para servir de exemplo para que é possível eu também alcançar isso, porque nessa jornada eu tive, digamos, referências, né? Então, primeiramente ali foi esse mestre, depois na parte do concurso público foi o Evandro Guedes, né, que era especialista aí nos concursos policiais, e aí cada etapa foi tendo essas referências específicas. E se essas pessoas tiveram resultado, então, o que está me impedindo de ter também? Né? Então, pô, você vai fazendo isso todos os dias com constância, disciplina, que foi algo lá da arte marcial, e aí você começa a aplicar e as coisas começam a acontecer de fato. Então, 2024, caramba, eu descobri esse meu propósito, né? Que é ajudar as pessoas por meio da
das finanças, dos investimentos, mas não é só isso, não é só sobre dinheiro, mas também sobre a pessoa ter um bom relacionamento em casa, sobre ter saúde, né? Porque de nada adianta eu construir um patrimônio, sendo que ali na frente eu vou precisar gastar ele todo com cirurgia, medicamento, não vou ter qualidade de vida. Então acaba que são todas essas áreas que elas se complementam, mas, digamos, o meu propósito seria mais com relação a essa parte das finanças e dos investimentos, mas ele automaticamente abrange todas as áreas. Não, e você falou aí no comecinho sobre religiosidade, espiritualidade, né? E é incrível como as pessoas elas misturam uma coisa com a outra, né? Porque um pouco de religioso todos nós somos, né? A gente nasceu aprendendo a ir para a igreja, né? A gente aprende o Pai Nosso, os católicos a rezarem o credo, a Ave Maria, o protestante a ir para o culto, mas assim, a espiritualidade é totalmente distinta, né, Jean? Como nós somos corpo, alma e espírito, né? E um não funciona sem o outro, né? Falando por mim, a vida inteira eu vi as lutas financeiras, né, como você comentou na minha família, e a gente sempre teve essa parte, a parte espiritual muito, muito forte na nossa casa. E eu não entendia quando criança. Eu pensava, como é que o meu pai aguenta tanta pancada, né? Assim, é um homem que trabalha, 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 não vê frutos do trabalho, não vê a parte financeira, mas ele estava sempre feliz, ele estava sempre forte. O tempo que ele tinha com a gente, ele nunca falou de problema de tristeza. E aí hoje, né, com 40 anos, eu vejo como a questão espiritual de fato, a intimidade com Deus muda tudo, Jean. Porque, de fato, isso é a parte mais importante, né? Quando você realmente entende quem é você em Cristo, que você é filho de um Deus soberano, poderoso, você começa a ver e realmente ter dimensão do tamanho do potencial que nós temos. Deus não criou a gente à imagem e semelhança de um cachorro, né? Nada contra os cachorros, mas ele criou a imagem e semelhança dele. Então, nós temos capacidade de ir ao infinito. E isso muda tudo, né? Os cursos que você fez, com certeza, né? Os métodos, os treinamentos devem ter feito um boom. Você tenta me passar um pouquinho, eu morro de vontade de fazer esses treinamentos, mas assim, de fato, quando a gente tem conhecimento de quem nós somos, nada segura a gente, né? E essa geração, infelizmente, a geração de hoje está muito rasa, né? Muito rasa. E aí, entrando na Aí questão. essa parte das gerações, né? Às vezes é falta a gente se posicionar, Exato. né? Então eles veem ali alguém no morro lá ostentando um carro importado, ouro, e aquelas são as referências. E aí quem, digamos, tem uma prosperidade ali, digamos, voltada para Cristo, voltada para Deus, né, espiritual, a gente tem que se posicionar para que a gente possa ser referência para essas pessoas também. Porque elas olhar assim, caramba, se essa pessoa conseguiu, dessa maneira eu consigo também. Né? Porque acaba que vão criando ali dogmas, né, com relação aos ricos, aos empreendedores, e acaba que vai desgastando. Então a gente, estando desse lado, a gente tem que se posicionar de uma maneira que é o correto, né? Pô, Deus é o Senhor de todo ouro e toda prata. Ele vai querer o melhor para os seus filhos. Então a gente tem que se dedicar a isso, né? Me perguntaram, Jean, por que esse podcast? Eu fiz um convite para uma colega e ela declinou, ela tem muita vergonha, né? E eu falei, olha, o podcast é para dar voz aos bons. É um projeto meu pessoal, porque de maus falando, de péssimas informações e referências, o mundo está cheio. E se Deus permitiu eu ter essa vila, essa ilha de amigos, que é um mundinho fechado, cercado em um mar de pessoas que estão vazias, esse mundo tem que ter um propósito, né? O seu propósito dentro do seu contexto está mudando vidas, da mesma forma que você foi mudada por pessoas que estavam naquele, Uhum. o seu professor, o Coronel Zairo, né? O nosso treinador, o Geraldo. Então, assim, de nada adianta a gente ter essas bênçãos e não transbordar. E hoje você está aí com liberdade, com alta performance, com uma capacidade de transbordar tudo que você está aprendendo. E dentro desse micro, uma vida que já é transformada já faz diferença, né, Jean? Então eu queria muito que você falasse agora nesse bloco sobre a questão mesmo
dos investimentos mesmo, liberdade por meio dos investimentos, né? Como é que nasceu a Captex, essa parte aí que hoje é que é o seu forte hoje, né? Pois é, então a gente volta ali na parte do propósito, né? Então aquilo que a gente tem dificuldades acaba que diga, o propósito, né? Então essas dificuldades financeiras me fizeram buscar, cara, como é que eu posso ganhar mais todos os meses, ter uma prosperidade financeira. E aí eu me deparei na época ainda dos estudos para concurso e a gente vê como as coisas vão tudo se alinhando, né? Então eu estudava ali para a Polícia Federal e tinha contabilidade na matéria. E foi uma matéria que eu gostei, né? Então, caramba, olha só, as empresas utilizam a contabilidade para fazer seus balanços, calcular receitas e despesas, DRE e uma série de coisas. E aí todas as empresas listadas na bolsa, elas têm esses balanços. Então eu comecei a me interessar, caramba, como é que funciona uma empresa? Aí comecei a ver, como eu sou conservador, né? Eu digo que todas as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, elas são conservadoras, mas conforme vai adquirindo isso, ela vai optando por outros tipos de investimento que vão ser um pouco mais avançados, mas que vão trazer um melhor retorno, mas ela pode continuar ainda sendo conservadora, porque agora ela tem o conhecimento para atuar nessas áreas. Então, por exemplo, quando eu comecei lá, era o quê? Renda fixa, Tesouro Selic. Aí eu lembro até de colocar, digamos, um valor no Tesouro Selic e eu pensava, caramba, eu vou botar ali na corretora e amanhã não vai ter mais esse dinheiro, né? E aí eu coloquei lá, sei lá, R$ 100. Aí investi, aí esperei uns dias, opa, deu certo, tá rentabilizando. Aí depois colocava o resto do que tinha na conta. Então as coisas vão acontecendo aí, você primeiro passa ali pela renda fixa, aí depois vai conhecendo como é que funciona um negócio de uma empresa, né? Como ela gera receita, como esse lucro é distribuído para os acionistas. E eu comecei aí para essa parte da renda variável, de ações. Aí você descobre outro mundo que é não só limitado ao Brasil, mas ao exterior. De nada adianta eu aumentar meu patrimônio, minha renda no Brasil, sendo que a nossa inflação fica a todo momento correndo. E quando a gente tem uma visão mundial, digamos, ou o nosso patrimônio decresceu, ou ele está estabilizado. Se está estabilizado, já está errado, né? Porque o tempo passou e ele tem valor no tempo. Então, nesse caso, acaba que você indo para o exterior, você também tem outras possibilidades de equiparar a sua renda e seu patrimônio a nível global. E aí depois entra outros, como afastar o estado do seu dinheiro, que são outras alternativas, né? E aí quando eu vinha nesse estudo, eu vi, caramba, isso aqui é bom para mim, né? Então as primeiras pessoas que eu apliquei eram as pessoas mais próximas e que eu mais gostava. Então, no caso, foi a minha mãe, foi o meu avô, que até então, vamos supor, sempre manteve o dinheiro no banco, mas baseado no que o gerente passava. E aí, um dia, quando a gente foi lá verificar, pensa, ele passou, sei lá, 30 ou 40 anos naquela agência bancária. E o fator exponencial dos investimentos é o tempo. Então, quanto mais tempo, mais retorno vai ter. E aí, quando a gente olhou, o investimento estava nos piores investimentos. Aí eu, caramba, passou, vamos por todo esse tempo, claro, por não ter o conhecimento, e poderia ter uma vida muito mais tranquila, muito mais confortável se a pessoa que está lá dentro, né, ela tivesse oferecido produtos melhores, né? Que não foi o caso. Então, caramba, olha só o que está acontecendo aqui. Então foi primeiro com a minha mãe, com meus avós, aí depois amigos começaram a me perguntar, colegas de trabalho. Aí a gente começa a gerar ali um conhecimento, né? E aí, como propósito, né, até então eu fazia só para mim e para essas pessoas mais próximas. E aí, quando a gente descobre o propósito, que é o que é levar a luz, né, levar conhecimento para as outras pessoas, por que não, né, libertar elas também? Então, nesse caso, aí eu comecei a prestar alguns treinamentos, né, algumas consultorias financeiras para instruir as pessoas, né, como organizar suas finanças, como investir melhor. E aí, nesse caso, as coisas foram acontecendo, foram se transformando, a ponto de conseguir aí ter que abrir, né? Eu e a minha esposa, ela é a administradora, né? Então ela organiza ali a empresa e eu presto o treinamento, né? Eu dou a instrução, eu dou
as aulas sobre finanças e investimentos. Não, e no mundo de hoje, com tanta informação, né? E se a pessoa tiver um coração disposto a aprender, a ser humilde, Jean, na nossa época, né? Meu pai não teve ninguém sequer para virar e falar assim, olha, você ganha pouco, mas esse pouco ainda pode virar um tanto, né? E hoje a gente tem tanta informação, tanta e zero medo, né? Porque você falou aí que até as pessoas conservadoras têm os ousados, mas tem os conservadores, né? Então dá para ser investidor, dá para continuar sendo conservador sem medo. E para quem está perdido assim, sem saber nem para onde começar, o que que você falaria? Qual que seria o primeiro passo aí para buscar alta performance? Isso em todas as áreas, Jean, começando aí da vida espiritual, fazer o resumão. A questão da vida física e a questão da vida pessoal, né? Profissional, pessoal, espiritual. O que que você acha que é o primeiro? O que que a gente deve fazer aí para poder achar o equilíbrio, né? Que eu acho que o segredo da felicidade está no equilíbrio, né? Não precisa ser milionário e doente. Ninguém quer ser Isso. rico, mas ao mesmo tempo pobre de amigos, pobre de familiares, né? Como é que é para você hoje, na sua jornada? Como é que você resumiria qual que é o segredo para achar esse equilíbrio aí em todas as áreas aí e buscar o propósito, né, no fim das contas de todo mundo, né? E a identidade. Às vezes parece clichê, né? Mas o primeiro ponto é a gratidão, né? Então, você ser grato nas condições que tem e batalhar para ter condições melhores. E aí, nessa luta, você vai melhorando, vai aperfeiçoando, tem essa gratidão. Uma coisa importante é eleger referências, né? Então, quem é a minha referência? E isso é até um princípio bíblico, né? Quando a gente vê lá a multidão de conselheiros, lá em Provérbios, aí ele vai falar que se até Salomão, que era o homem mais rico do mundo, ele tinha ali a sua multidão de conselheiros, é importante o quê? A gente ter uma lista ali dos nossos conselheiros em todas as áreas da nossa vida, né? Profissional, alguém que seja referência como pai, como mãe, como marido, financeiramente, então na parte dos esportes, da saúde, e aí você, caramba, essas aqui são as minhas referências. E agora você começa a seguir o que essas pessoas estão falando, né? Se elas estão colhendo resultados, você vai colher também. E no meio do caminho vai ter dúvidas, vai ter perguntas. Então você vai ter com quem se aconselhar. Agora, quando eu não tenho essas referências, eu vou fazendo pelo empirismo, né? Eu vou fazendo, errando, erro de novo. Aí pode ser que em algum momento você acerte e erre nas mesmas coisas, né? Então é importante ter essa multidão de conselheiros em todas essas áreas e seguir, né? Então é que nem aquela, tem o conselheiro, aí às vezes a gente tem que se despir ali do nosso ego, né? De achar, caramba, o que que ele está falando, o que que ele entende e seguir o planejado, né? Então, não, essa aqui é a pessoa que é o meu conselheiro em determinada área. O que que ele está me propondo a fazer? Ah, faça isso, isso e isso. Beleza, então eu vou lá e vou cumprir todas aquelas tarefas. Para depois eu ir para o próximo nível. O que eu mais vejo é as pessoas querendo, digamos, investir no exterior sem ter ali uma reserva financeira. Entendeu? Elas querem ir para o nível 5 sem ter passado pelo nível 1. Então, quando você elege ali os conselheiros, pega o primeiro conselho, executa ele, aí agora, ó, eu fiz tudo isso como estava de acordo, qual que é o próximo passo? Aí você executa, próximo passo. E aí você vai aprimorando. E como essas pessoas elas têm a experiência de vida, pelo conhecimento, não tenho como saber tudo, né? Então eu vou aproveitar, né, do tempo que ela teve em estudar, das experiências que ela passou, para acelerar o meu processo, né? Por exemplo, na parte da corrida, né? Imagina ter que estudar como é que funciona o esforço físico, isso ia demandar muito tempo. Agora, se eu tenho uma pessoa ali em específico que sabe sobre tudo isso, vai montar o treino, eu, com a minha ignorância, vou ficar questionando o que está sendo proposto ali? Não. Então, vou lá e executo. Eu estou executando, estou vendo resultados, eu mantenho o planejamento e as coisas vão acontecendo. E aí entra uma coisa bacana, de você utilizar todas essas áreas e aplicar em outras também. Então,
na parte do esporte, o esforço, a disciplina, você consegue voltar para a parte dos investimentos, né? De ter o hábito, assim como você treina todos os dias, ter o hábito de investir todos os meses, de se conhecer o seu emocional, né? Porque investir não é só sobre quanto de dinheiro na conta e quanto está dando de retorno, mas eu saber lidar com uma crise, até mesmo com as altas do mercado, né? Para eu não me afobar. E aí, nesse caso, eu posso mais lá na frente tá perdendo. Então é isso, né? Ter essa, digamos, essa multidão de conselheiros, seguir ali o que foi passado, executar de fato, ter um ambiente, né? Você falou ali sobre pessoas, né? Então, pô, tô fazendo aqui esse podcast para convidar pessoas próximas para a gente levar uma mensagem boa para as pessoas. E isso eu tenho que estar rodeado dessas pessoas que vão me colocar para frente, que vão me impulsionar, entendeu? E aí essas pessoas automaticamente elas me empurram e eu empurro elas também, né? Então é como se fosse uma sinergia, onde um mais um não é dois, um mais um é três. Essas pessoas, elas, a soma delas dá mais do que elas individual. Não, e só pegando aqui o gancho do que você falou, eu perguntei para você sobre o que você poderia resumir, né? E a Bíblia resume que feliz, bem-aventurado é quem anda no conselho dos ímpios, e ao mesmo tempo a Bíblia fala que não é bem-aventurado quem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quem anda no caminho dos pecadores. E bem-aventurado no consenso bíblico é feliz, né? Uhum. Feliz é quem anda no conselho das pessoas que têm sabedoria, né? Das pessoas. Então você falou exatamente o que Jesus, o caminho que ele deixou. Então, resumindo aqui, o Jean deixou bem claro que se você se cercar, se você tiver ao lado de pessoas que vão te orientar, para que você vai apanhar, né? Para que você vai perder tempo aprendendo a correr se você já tem alguém que já fez isso por você? Para que você vai perder tempo, errar, quebrar a cabeça, aprendendo sobre finanças, se você tem do seu lado um amigo, se você tem um profissional que está ali, né, que já passou por isso, que já errou, né? Para que você vai perder tempo tentando buscar fé e religião que não dão certo se você está vendo a pessoa, poxa, a pessoa está indo naquele caminho, a vida dela está crescendo, né? Vou parar e vou refletir, não vou tentar inovar, né? Numa crença que a história já deixou o caminho, o legado. Então é isso, Jean, eu queria te agradecer. Foi uma experiência muito boa e aprendizado aí para todos nós. Eu tenho certeza que você tocou no coração de muita gente e deixou um alerta aí que prevenir é o melhor remédio, né? O Brasil está passando por uma crise, né? E eu acho que você pode até falar também sobre isso, se é possível, mesmo com essa crise, com essa desvalorização da nossa moeda, é possível a gente ainda conseguir se organizar financeiramente, né? Eu acho que ainda tem como, né? Não está tudo perdido, né, Jean? É importante, né, nesse cenário de finanças, de investimento, diversificar, né? Então, às vezes a pessoa, o que que ela tem? Ela tem tudo exposto apenas no Brasil, digamos, em um único banco, em um único CDB. Então, o risco dela é enorme. Agora eu preciso o quê? Ter uma parte onde eu vou ter um caixa, outra parte eu vou ter investindo em negócios, né, em empresas onde vai ter ali gerar vendas, receitas e eu vou participar desse lucro. Tem investimentos no exterior, a gente nunca sabe o que pode acontecer com o nosso país. Isso vai nos trazer uma certa proteção e também ter investimentos que afastam o estado do nosso dinheiro, onde eu consigo fazer uma transação ponto a ponto sem ter intermediários. Então, esse é com relação às finanças, né? É importante você ter essa diversificação. E que nem você falou, né? Se cercar dessas pessoas. Às vezes a pessoa ela ganha muito dinheiro na profissão dela. Imagina ela ter que parar tudo isso para aprender sobre investimento, né? Sendo que ela tem que ter o quê? Uma pessoa de confiança, né? Às vezes uma pessoa próxima ali, que ela tem um relacionamento para poder questionar, fazer perguntas, aprender mais. E nesse ponto, opa, deixa eu começar a aplicar pouco, né? Então eu vou entrar ali como se fosse testar a temperatura da água, né? Primeiro eu coloco o pé, caramba, ó, isso aqui é bom, né? Aí você vai colocando o joelho, daqui a pouco você está se banhando completamente.
Então você vai indo aos poucos, se cercando dessas pessoas e focando naquilo que mais importa para você, né? Então às vezes a pessoa é o negócio, é a carreira, é a família. Sim, Então ela sim. consegue manter foco naquilo e as outras áreas ela tem pessoas para se aconselhar. Jean, então, muito obrigada. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu tenho certeza que você conseguiu tocar aí no coração, na mente, na alma de cada um dos que estão ouvindo aqui, tanto com relação à sua vida pessoal, profissional, pessoal, o atleta que você é, o homem que você é, e principalmente o seu legado, né? A sua identidade e o despertar da nossa identidade, e do nosso propósito. E eu queria que você deixasse para quem está te ouvindo qual que são os contatos para te encontrarem, o seu Instagram, a sua rede social. Antes de encerrar, queria entregar aqui um presente, Ah, né? obrigada. Um livro. Então é que nem Obrigada. aquela, quando a gente começa a Posso abrir? aprender, pode. Quando a gente começa a aprender mais sobre sabedoria, a gente descobre o quê, né? Às vezes os nossos pais não tinham isso, mas quando eu chego na presença de reis e rainhas, eu sempre chego com um É presente, verdade. né? Então, isso você pode fazer com qualquer pessoa, né? Que você admira, que você Olha vê só. valor nessa pessoa. Comece Então, pelo porquê. comece pelo porquê, Olha que né? legal. Às vezes as pessoas elas querem o quê, né? Saber o que fazer. Tipo assim, o que que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro, né? Mas o objetivo é o quê? Você saber primeiro o porquê, Sim. né? Por que que eu estou fazendo? Qual que é o propósito disso? Então eu faço isso por quê? Para ajudar pessoas a terem melhor rendimento, ter mais conforto na sua vida e por meio disso também acessar, né, essa prosperidade. Então comece pelo porquê. Depois do porquê, aí tem o como, né? Como fazer, o que fazer, então o que que eu preciso fazer e o como fazer, né? Que aí o como fazer, eu posso me conectar a pessoas que vão fazer esse como para mim, em vez de eu ter que estudar, aprender o como. Eu contrato pessoas que já fazem o como. Então, o principal, né, assim como você falou aqui, o propósito, né, desse podcast, eu vejo que faz muito sentido com esse livro, né? Comece pelo Nossa, porquê. obrigada. Eu amo o livro. Obrigada, Jean. Vai estar na minha fila aqui, um dos preferidos para ler. Então é isso. Deixar os seus contatos, né? E para finalizar, então, quem quiser me seguir nas redes sociais, né, meu Instagram é jeannunes.fim e também no YouTube, jeannunes.fim. Lá eu falo sobre a minha vida, né, sobre o meu lifestyle, tanto sobre finanças, investimentos, como a minha vida nos esportes, insights que você pode aproveitar tanto no seu negócio quanto na sua carreira, né? Então, fica à disposição, pode mandar um direct, mandar uma pergunta, uma mensagem, lá que eu vou ter a satisfação de estar respondendo. Obrigada, pessoal. Então seguimos aqui com o nosso feliz com o meu livro. Tô doida já para ler e nos vemos no próximo Maratonando a Vida. Obrigada. Um bom dia aí para todo mundo. Tchau, tchau.